E nós precisamos ter atenção a esse momento, dessa palavra que o Senhor tem nos dito. Porque Ele está dizendo aqui, é uma promessa dEle: quando passares pelas águas, serei contigo. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te seguro, eu te guardo. A questão é que muitas vezes parece que nós lemos, ouvimos esta palavra, mas não cremos de fato com o nosso coração, com a nossa alma. E aí a palavra não faz efeito em nossas vidas. Quando nós não aproveitamos, é como talvez nós comermos um alimento, engolir sem mastigar e sair às pressas. Você nem sente o sabor da comida, e aquela comida pode até fazer mal. Então, assim, diante da palavra de Deus, nós também temos que ter atenção, nós temos que degustar a palavra, degustar a mensagem, nós temos que prestar atenção, se deliciar da mensagem. Não é ouvir às pressas, não é ouvir pensando em outra coisa, não é ouvir preocupado com outra coisa, mas estar com atenção realmente à palavra que Deus tem para nos ouvir. Porque muitas vezes Deus está falando conosco que nós não ouvimos ou não entendemos. Não sei se vocês já prestaram atenção quando a gente está falando com alguém e alguém está olhando para o outro lado, está fazendo outras coisas, está intertido, ocupado com outras coisas e não dá atenção para a nossa palavra. É horrível quando isso acontece. Nós nos sentimos desprezados e muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Deus está falando conosco, Deus está nos orientando, está querendo nos ajudar, mas nós viramos as costas porque temos tantas ocupações e não temos tempo para ouvir Deus, não temos tempo para degustar, para sentir o sabor da mensagem de Deus. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos alcançar a vitória. É por isso que muitas vezes essa promessa não se cumpre em nossas vidas. Tem muita gente se afogando, tem muita gente sendo queimada, sendo levado pelo fogo dos problemas diários da vida. E às vezes nós oramos e falamos: poxa, eu oro e não consigo receber a promessa, não consigo receber a cura, o milagre, a libertação do problema que eu estou passando. Mas muitas vezes nós oramos também da boca para fora. Muitas vezes nós oramos pensando em outras coisas. Muitas vezes nós não oramos da maneira certa. Muitas vezes nós oramos, mas não cremos nem naquilo que oramos. Então precisamos ter um pouco mais de cuidado no nosso tipo de oração, no nosso comportamento na hora da oração. Porque com certeza, se nós estivermos ligados, conectados a Deus, nós seremos vitoriosos. Conseguimos alcançar a vitória mais fácil. Eu sei que tem muita coisa difícil, porque tem pessoas passando por angústia, por depressão, como eu já falei. Mas eu quero colocar diante de você: será que esses problemas que você está enfrentando, seja lá o que for, pode ser a depressão, pode ser um outro problema, uma dor na coluna, um problema no câncer, um problema no joelho, nas pernas, seja lá onde for, eu pergunto para você: será que esses problemas são maiores do que Deus? É um momento para você refletir. Ou Deus é maior do que esses problemas? Qualquer tipo de problema que você está passando, você quer que Deus é maior? Então, coloque-se diante de Deus com fé, com convicção, porque muitas vezes a nossa fé é falha, muitas vezes nossa fé é improdutiva. Então, às vezes, o ponto inicial é você buscar aumentar a fé, aperfeiçoar a fé. E a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, nós, às vezes, precisamos aumentar nossa fé, ou aperfeiçoar, fortalecer nossa fé. E ouvindo a palavra de Deus, é nos dedicando em oração, em consagração a Deus, que a nossa fé vai aumentar. Porque Deus pode resolver qualquer coisa. Agora, é claro que tem a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte, nós não vamos deixar de procurar o médico, o psicólogo, se for preciso, o psiquiatra, porque também são instrumentos que Deus deixou. Mas quando nós buscamos até mesmo esses profissionais, mas temos a fé em Deus, nós conseguimos alcançar um melhor resultado.
Porque muitas vezes nós vamos ao médico, mas acho que não vai adiantar nada não, vou lá, né? Mas acho que não vai adiantar. Pronto, já não vai adiantar mesmo, porque você já está decretando que não vai adiantar. Mas vai lá e diga, não, em nome do Senhor Jesus eu vou lá, o médico vai conseguir descobrir o que é, eu vou tomar o medicamento e vai resolver o problema. Ou então, se você tem fé suficiente, você nem precisa ir ao médico. Você vai orar, vai buscar e vai crer, porque nós vemos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que tiveram fé suficiente e chegou até Jesus. Um exemplo que eu gosto muito de lembrar da mulher do fluxo de sangue, que ela teve uma fé viva e ela colocou no coração, se eu for lá e tocar, apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curado. E foi curada. Ela tinha uma fé firme. Então, se você tem essa fé, você pode fazer isso também. Mas é como eu já disse, você tem que se desconectar das coisas, das preocupações desse mundo e se conectar em Deus. E muitas vezes nós precisamos mudar a nossa maneira de crer e a nossa maneira de orar. Eu passei uma experiência que eu tenho eu mesmo. Há muitos anos eu passei por uma situação difícil, que entrei em depressão, daquelas em nível alto mesmo, perigoso. Aquela depressão que parecia que ia ficar louco, sair correndo sem direção. E depois fui a um médico, fui a outro, mas não resolveu a situação. E eu melhorei, mas continuei a tomar vários medicamentos para conseguir suportar a dor que eu sentia no corpo. Dor na coluna, nas pernas, nos braços. Eu gastava 1/3 do meu salário só com remédio. E eu orava. Eu jejuava. Eu consagrava a minha vida a Deus. Ia em pessoas, muitas vezes as pessoas me diziam, vai lá na tal igreja que o pastor lá tem um dom de cura. Muitas pessoas já foram curadas, que ele orou e ele orou e a pessoa foi curada. Eu fui em vários pastores, vários irmãos que tinham têm esse dom de cura. Oraram por mim e eu continuei a mesma coisa. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo comigo? Se o pastor orou por as pessoas que foram curadas e eu não sou curado. Mas é aí que está a questão, quando nós precisamos ouvir Deus falando conosco. Porque Deus trabalha de várias maneiras também. E aí o que aconteceu? Um certo dia orando, Deus colocou no meu coração, pare de orar. Diz, pare de orar? Deus disse, sim, pare de orar do jeito que você está orando. Exerça a autoridade que eu te dei. Eu já preguei algumas vezes sobre a autoridade de Deus, que Deus nos dá. Essa não é uma mensagem específica, mas se nós tivermos essa autoridade, água não vai nos afogar, fogo não vai nos queimar. Podemos até passar pela água e pelo fogo, mas nós temos autoridade também sobre a água e sobre o fogo. Lucas 10:19 foi um texto que eu fiquei gravado em muito, uma experiência riquíssima que eu tive na minha vida, em um momento que estava passando uma situação difícil, que Deus deu, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Então Deus diz, usa a autoridade que eu tenho dado a você. Mas como assim? Ao invés de orar, ao invés de apresentar as enfermidades diante de Deus, para Deus, apresenta Deus para as enfermidades que você está perturbando da tua vida. Então o que eu fiz? Eu tomei posse disso aí e comecei a falar, olha, enfermidade, você é menor do que o Deus que eu sirvo, é menor do que o Deus que eu creio, você não é nada diante do Deus que eu creio. Então sai do meu corpo, em nome de Jesus Cristo, eu não te aceito no meu corpo, e de hoje em diante eu vou parar de tomar esses remédios. Não estou dizendo para você parar de tomar os teus remédios, porque isso é com você e Deus. Se você tiver fé para isso e Deus orientar, mandar, você não sei o que estou mandando. No meu caso foi Deus que mandou, Deus que me orientou. Parei de tomar os medicamentos e executei aquilo que Deus mandou eu fazer. Exerci o poder que Deus me deu. Então não fiquei orando, Deus tem misericórdia de mim, me cura, me salva, me liberta. Não, eu comecei a falar para a enfermidade, você não tem poder sobre a minha vida, porque eu sou um servo do Deus Altíssimo e o meu corpo é um templo do Espírito Santo de Deus. Então aqui no meu corpo não tem lugar para você não, enfermidade. Satanás pega as tuas enfermidades e some, vai embora do meu corpo. Essas enfermidades não são minhas, esse corpo não pertence a vocês. E eu percebi logo de imediato a melhora, parei de tomar os medicamentos. Daí mais ou menos uma semana, poucos dias, parece que a enfermidade, as dores começou a voltar novamente. E eu lá dentro do meu quarto, Satanás, já falei para você sair.
Enfermidade, eu já falei para você sair. O Deus que eu sirvo é maior do que você, então cai fora, você está queimado em nome de Jesus. Então, muitas vezes nós precisamos exercer a autoridade que Deus nos deu. Se você é de fato um servo, uma serva de Deus, que tem compromisso com Deus, tem convicção disso, se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, você tem convicção disso, então você tem autoridade sobre qualquer coisa. O problema é que muitas vezes nós não temos essa orientação. O problema é que às vezes nós pedimos ou agimos da maneira errada. O problema é que muitas vezes nossa fé está tão fraca que nós não temos coragem de falar para a enfermidade que o nosso Deus é maior do que ela. Mas eu te digo para você, Deus é maior do que qualquer enfermidade e maior do que qualquer problema. Então, se Ele é maior, então creia, porque Ele está dizendo, se passares pelas águas, eu serei contigo, pelos rios, eles não te afogarão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Eu tive 2 experiências com água e com fogo também, que foi terrível. Porque a correnteza de um rio, ela leva a pessoa, tira o domínio da pessoa, mesmo que ele saiba nadar. Mas se a correnteza for forte, e a pessoa entra em desespero. Eu estava trabalhando em determinado lugar e fiquei num meio que onde eu tinha que sair dali e passar o rio nadando. Só que tinha chovido muito e deu aquela enchente e a correnteza estava terrível. E eu tive que dar aquele salto na água ali e por um momento eu fiquei angustiado. Falei, meu Deus, acho que agora chegou meu fim, porque essa água vai me levar. Mas eu clamei a Deus e dei braçada mesmo, com vontade. Aí consegui atravessar e sair do outro lado. Mas que é angustiante, é. Então, muitas vezes, esse passar por uma água, por uma correnteza, talvez não seja água literalmente, mas as situações que nós passamos na vida, que nos deixam angustiados, parece que é o fim de tudo. Parece que não vai ter mais jeito, parece que de fato o problema vai nos levar para a cova, para o buraco, levar para o abismo. E as chamas do fogo também, já fui cercado por chamas de fogo. E é terrível quando além do calor, a fumaça que invade a nossa respiração, você começa, quando vai respirar, só é fumaça e começa a ficar sufocado. Começa a perder o oxigênio e é terrível. Então esse fogo também, muitas vezes, eu experimentei literalmente, mas muitas vezes não é um fogo literal, mas situações que às vezes nos queima a nossa tranquilidade, queima a nossa paz, queima a nossa alegria, nos deixa desanimado, nos deixa sem esperança. Mas Deus é contigo. Deus está conosco, Deus está com você, como diz o versículo 41, 13, porque eu sou o Senhor teu Deus, e te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Então Deus quer nos ajudar, quer te ajudar, mas você precisa fazer a tua parte. Então faça isso, comece a orar diferente, comece a falar para a enfermidade ou para o problema que você está enfrentando. Você não pode com meu Deus, você não é nada diante do meu Deus. Meu Deus, o Deus que eu sirvo é maior que tudo e que todos. Então cai fora a enfermidade. Comece a determinar, com fé mesmo, com confiança, com autoridade, usando a palavra de Deus, usando o poder que Deus nos dá. Então você vai perceber que você vai ter uma grande diferença. Então faça isso em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesse instante, porque eu creio que Deus está fazendo uma obra na tua vida. Se você crê, você vai receber. Pai querido, nós te louvamos nesta hora pela tua palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que está com as mãos estendidas para nos ajudar. Que mesmo quando passarmos pelas águas, as correntezas não vão nos levar, não vai nos afogar, nenhum fogo vai nos queimar. Então, Pai, essa pessoa que está enfrentando a situação neste momento, problema de enfermidade, não importa qual seja a enfermidade, seja câncer, seja qualquer outra enfermidade, o Senhor é maior. Ó Pai, o Senhor está dando vitória a essa pessoa agora, que de fato está crendo de fato, de verdade, do fundo do coração. Pai, liberta essa pessoa, Pai. Dá-lhe sabedoria, aumenta a fé se ela tiver com pouca fé. Aumenta a fé, aviva a fé, Senhor,
mas liberta essa pessoa, mas faça ela sentir a autoridade do Senhor nas suas vidas, que elas possam de fato crer de verdade e receber a posse, receber a vitória, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, para a glória e para a honra do nome do Senhor, mas receba a vitória, em nome do Senhor Jesus.